Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davidson Pimentel, sou trader da CorpTrade e hoje a gente está iniciando aqui mais uma videoaula. Vou tentar elaborar essa aula com a linguagem mais simples possível para que vocês consigam compreender. E para você que já é nosso aluno, com certeza já recebeu o nosso material didático, certo? Onde vocês conseguiram identificar ali vários pontos importantes para análise técnica, para o nosso price action, algo que a gente vai exemplificar agora aqui na prática para vocês. Perfeito? Olha só que legal. A gente sempre passa, a gente da CorpTrade sempre ensina os nossos alunos que a bolsa de valores ela é algo muito maior do que a gente imagina. Então não é simplesmente um gráfico que vai resumir toda essa economia que gira, né? Nós temos diversos fatores externos que influenciam sobre o nosso mercado, como as commodities, como correlação, né, que a gente ensinou para vocês, está nos slides, as correlações importantes. Então a gente precisa fazer esse checklist, a gente precisa ficar atento às notícias, reuniões de presidente, notícias que são previsíveis e podem ser evitadas para que a gente não esteja dentro do mercado nesses momentos. Tá? É muito importante que se a gente vai começar a fazer uma operação, estruturar uma operação, a gente tenha esse checklist, passando pelas blue chips, como estão as blue chips, fazendo a correlação com índices como o S&P, fazendo a correlação com as principais commodities do nosso Brasil, do nosso país, são as mercadorias como boi gordo, ouro, feijão, soja, milho, certo? O petróleo. Então, tudo isso são mercadorias que são exportadas e que têm grande peso para poder criar oscilações dentro do nosso mercado. Bacana? Feito tudo isso, galera, a gente precisa então partir para a plataforma, certo? E é o que a gente vai fazer agora. Olha só, essa aqui é a plataforma Profit Chart, onde a gente já enviou vídeos para vocês explicando sobre essa plataforma, como compra, como vende, como inclui indicadores, certo? E agora a gente vai fazer uma análise aqui, utilizando tudo que a gente tem visto dentro dos slides. Fazer melhor, nós vamos excluir esses indicadores. Vou deixar o gráfico 100% limpo e a gente vai incluir novamente para ficar mais claro, fica bacana. Olha lá, botão direito do mouse, inserir indicador. Aqui dentro eu vou colocar média móvel. Clico em cima do nome média móvel e clico aqui no código do índice, certo? Inserir. Esse primeiro a gente utiliza de 20 períodos. Inserir novamente, esse segundo a gente utiliza de 200 períodos. Perfeito? Lembrando que as médias móveis são indicadores de tendência sequencial. Perfeito? Então, eles vão servir para nos mostrar uma possível tendência. Olha só, a de 200 períodos, eu vou deixar ela na cor vermelha. E a de 20 períodos, eu vou deixar ela na cor branco, ou na cor verde. Perfeito? Vamos inserir agora o indicador mais importante para o Price Action, que é o volume financeiro. Pode ser sem cor, tá? Dentro desse volume financeiro, a gente vai incluir também uma média móvel. Por que a média móvel? Para que a gente não precise ficar desenhando dentro do gráficozinho ali de volume, tá? A gente vai inserir uma média móvel de 14 períodos. Perfeito? Eu vou deixar a cor dela aqui mais chamativa, para a gente poder ter uma visão mais destacada. Perfeito? Olha que legal. Até agora a gente tem 3 médias móveis. Uma de 20 períodos, onde vai me mostrar regiões de suporte e resistência e a tendência secundária do mercado. A gente tem a média móvel de 200 períodos, onde nos mostra a tendência mais forte do mercado, que é a tendência primária, conforme a gente estudou lá na teoria de Dow. E a gente tem aqui dentro a média móvel de 14 períodos, onde vai estar mostrando para a gente ali a intenção do volume atual, ou seja, se o volume começar a romper a média, significa que esse volume atual está rompendo a média dos últimos 14 períodos para trás, certo? Isso é importante para a gente porque ele mostra
confiança, ele traz para a gente uma identificação de que aquele movimento tem realmente uma alma, tem realmente uma raiz, tem um motivo maior para você acreditar naquele movimento. Perfeito? Nós estamos aqui no gráfico do mini índice de 5 minutos, tempo gráfico, certo? E aqui agora a gente vai reduzir esse gráfico e a gente vai colocar ele no gráfico de 30 minutos, certo? Dentro do período de 30 minutos, eu vou marcar com aquelas linhas. Nossa, olha lá, deixa eu puxar para cá. Ó, vamos marcar aqui uma resistência, certo? Vamos marcar aqui, ó. Deixa eu ver se ela... Vou deixar na outra tela aqui mesmo. Vou marcar na região inferior um suporte. E vou marcar na região mediana outro suporte, certo? Que é onde o mercado se encontra agora. Dentro do tempo gráfico de 30 minutos, a gente conseguiu identificar essas regiões. E olha que legal! Dentro dessas regiões, a nossa média móvel de 200 períodos também tem servido como resistência. Então, uma vez que o mercado tende a tocar e negar, tocar e negar, tocar e negar. Mas, uma vez rompida, ela se torna suporte. Começa a exercer força contrária. Perfeito? Davidson, a gente marcou aqui, até então, dentro de 30 minutos, a gente não tem uma tendência muito clara do nosso mercado. Mas dentro de 5 minutos, a gente consegue identificar as tendências secundárias que são de muita importância também. Tá? Olha só, por exemplo, esse movimento aqui. Pego fundo, 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 fundo. Olha lá. Pego topo, 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 topo. Olha lá. E vou marcando as regiões. Acabei de desenhar um canal de alta, onde o mercado respeitou por um período, e agora teve um rompimento dessa região, certo? Após o rompimento, a gente agora vem desenhando aqui, ó, fundo, 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 fundo. Novamente lá em cima, topo, 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 onde a região se encontra nesse exato momento, certo? Feito isso, galera, a gente praticamente definiu as regiões do mini índice aqui em suporte, resistência e tendências, certo? Dentro da nossa tendência secundária, a gente conseguiu encontrar duas, uma que vinha de alta e aconteceu uma possível reversão para baixa. Em uma visão mais ampla, a gente consegue identificar que o mercado, na verdade, está lateralizado, tá? O mercado não está andando. Olha só aqui, ó. Olha lá. Que é aquela visão mais ampla, certo? Atingindo ali suportes e resistência, beleza? Então, aqui agora a gente tem os pontos para isso. E a gente agora vai começar a fazer a possível análise. Olha só, o mercado aqui atualmente está nos mostrando, cadê? Aqui, onde a gente está agora. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um mercado em que ele atingiu um nível de suporte, buscou a nossa resistência do canal e agora está chegando nessa região. Se ele romper essa possível região, ele possivelmente irá buscar nosso suporte inferior. O que me deixa aqui incrédulo com esse movimento? É que tanto o volume desse movimento de alta quanto esse respiro foram completamente, decrescente. Não trouxe para a gente ali um princípio de confirmação conforme a gente aprendeu lá na teoria de Dow. Ou seja, aqui está subindo, aqui está caindo, né? Cada vez menos, cada vez menor os volumes, certo? Qual que é o ponto importante para a gente, galera? O ponto mais importante é identificar as regiões. Foi o que a gente já fez, não é mesmo?
Então agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Olha só. Se eu tiver um possível rompimento dessa região com um volume que exceda, que chegue a romper a nossa média móvel de 14 períodos, a gente terá uma possível queda, certo? Até essa próxima região, que é onde fica o nosso próximo suporte. Após o rompimento, ele pode vir a chegar à zona de suporte da nossa tendência secundária. Perfeito? Outro ponto que deixa a gente bastante atento também é que o mercado não tem volume dentro dessa região. Isso pode ser dois motivos: uma perca de volume mesmo na região, ou por a gente estar próximo ao horário do almoço, tá? Onde o volume tende a diminuir. Perfeito? O que a gente consegue interpretar um pouco mais aqui, galera? É que o mercado está bastante indeciso. Davidson, por que a gente vê que o mercado está bastante indeciso? Porque o mercado tem deixado grandes pavios, olha só. Muita sombra, tá vendo? Tanto nas regiões superiores quanto nas regiões inferiores. Quando a gente tem uma sombra de um candle, significa obviamente que aqui tentou cair, mas não teve força para continuar subindo ou caindo. E isso fez com que os touros empurrassem novamente o preço para cima, fechando nessa região. Logo, a região que fica marcado como sombra ou pavio é uma região onde teve briga, perfeito? E se a gente teve muita briga nessa região, significa então que é uma região que concentra muitos contratos, né? Uma região onde concentra bastante pessoas querendo negociar. Porém, olha só, daqui para cá a gente tem nada mais, nada menos do que alguns pontos, pouquíssimos pontos, mostrando que a briga está nessa região, certo? Então nós temos uma briga nessa região, uma região que está sendo bastante disputada, perfeito? Davidson, se você tivesse que nos falar um possível movimento, o que você acreditaria aqui? Olha, eu acredito que o mercado chegue a romper agora aqui e busque essa região aqui. Região da milhar, 95 mil redondo. Por que isso, Davidson? O mercado encontrou uma região de suporte, o volume começou a entrar de forma mais expressiva e isso me traz uma probabilidade de que o mercado está caracterizando para a gente aqui um movimento de uma figura que a gente já conhece, certo? Qual que é o ponto? É que nesse mastro a gente não teve um volume tão considerável. Nós tivemos aqui na inicialização, olha lá, certo? E estamos tendo agora no rompimento. Então, se esse candle chegar a romper essa região com força e volume, poderemos acreditar então que o objetivo será alcançado com mais facilidade, certo? Baseado nisso, vamos deixar então uma ordem de compra na conta demo, tá? Para vocês, olha só, deixo uma ordem de compra nessa região, que seria após o rompimento, descaracteriza para mim a continuação aqui do movimento que começou a criar esse mastro, descaracteriza para mim caso exista perca de volume e um rompimento sem força, tá? Isso pode caracterizar uma, como eu posso dizer, uma desmontagem da operação, perfeito? Caso tenha esse primeiro rompimento, a gente vai pegar essa oportunidade e a partir daqui então a gente pode buscar esse alvo como essa resistência como nosso alvo, coisa aí de aproximadamente
94.940, 200 pontos, 190 pontos, né? Olha lá que legal. O mercado começa a querer reagir com candles mais fortes, tá? Lembrando que a gente está no mercado real ao vivo, porém na conta demo, conta de teste. Perfeito? A gente vai aguardar aqui agora, a gente vai esperar esse mercado reagir. Davidson, como que você consegue identificar para a gente aí que realmente o mercado vai subir? Por quais outros motivos? A gente tem aqui também um OCOI, não é mesmo? Se formando um ombro, cabeça, ombro. Olha lá, o rompimento da linha de pescoço pode trazer para a gente uma reversão desse movimento de queda, correto? E o volume entrando a partir do rompimento configura aí para a gente uma confirmação bem mais clara, perfeito? Outro grande detalhe, pessoal, a gente tem também as regiões em que o mercado formou fundo e começa a formar fundo ascendente. Fundo, fundo, fundo. Lembra da escadinha? Pisei, 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 pisei. Daqui para cá, estou mudando completamente a rotina, né? O que ele vem seguindo. Logo, se tiver aqui nessa região um rompimento com volume, configura completamente a nossa entrada. Davidson, tem mais alguma coisa que a gente consiga identificar aqui para poder auxiliar? Sim, a nossa média móvel de 200 períodos, embora esteja daqui para trás lateral, a gente vê aqui um, uma possível mudança, né? Os nossos últimos 200 períodos mostrando uma, é, uma tentativa de buscar uma tendência de alta, um movimento de alta. Perfeito? Outro grande detalhe é que dentro da visão macro do mercado, a visão onde a gente vai pegar todo o contexto gráfico, pessoal, a gente tem também a região do meio aqui, que é a região de suporte mais forte, não é mesmo? Então essa é uma região de suporte muito mais forte do que as regiões menores, perfeito? Nisso, a gente simplesmente aguarda, olha lá. Fechamos aqui então com uma indecisão, não operamos figuras isoladas, a gente ensina isso para vocês, a gente espera todo um contexto gráfico e eu ainda acredito que esse mercado venha a trazer um resultado de alta, tá? Um possível resultado para alta. Olha só. A região em que surgiu o doji foi bem mesmo num rompimentozinho aqui de uma linha onde a gente traça. Geralmente foi aonde aconteceu uma consolidação, embora a gente veja assim tem um leve recuo, uma leve descansada, mas se a gente verificar ele no outro ponto também, você verifica que é uma lateralização. Olha lá, com apenas tentativas de rompimento, tanto para cima deixando sombras, ou seja, negando a compra, quanto para baixo negando a venda, tá? O que se tem a fazer é aguardar, esperar que exista um rompimento com volume para que a gente caracterize uma possível compra, perfeito? O que o mercado começa a me mostrar, galera? O que eu já falei para vocês, fundos ascendentes, o que traz para a gente uma mudança na tendência e após o breakout aqui, o rompimento, a gente possivelmente busca esse alvo aqui com muita mais facilidade, porque no meio do caminho a gente só teve essa região de indecisão que já está bem próximo do nosso alvo, tá? David, se você não coloca alvos muito longe, não coloca alvos muito longe dentro do price action. Por que não? Porque geralmente toda região de máxima e mínima de cada candle se torna um suporte, um suporte e uma resistência para aquele mesmo candle, tá? Por isso que existem os movimentos que a gente chama de pivô, que são os rompimentos de máxima e de mínima de regiões importantes, caracterizados como importantes.
Perfeito? Olha só, faltam 2 minutos aqui para poder fechar esse candlestick. O candle está pegando corpo, mas não está pegando volume. Isso é preocupante caso exista um rompimento. Vamos aguardar, vamos verificar. Olha lá, força o candle está pegando, né? Agressão. Olha lá. Chegou na região de resistência, o mercado começou a negar, a gente aguarda, tá? Pessoal, outro grande detalhe, lembrando sempre, a gente precisa fazer o nosso gerenciamento de risco depois que fizer o gerenciamento da nossa banca, da nossa conta. Não adianta você ter R$ 1.000 na conta e querer operar com 10, 20, 30 mini contratos. Ah, mas a corretora tal alavanca X milhões de vezes. Cara, não se iludam por isso, tá? A gente precisa entender que esse mercado é muito perigoso e que se você alavancar, você aumenta o que já é perigoso para muito mais ultra mega perigoso. Então vamos com calma, vamos com cautela, porque a gente conseguir transformar R$ 1.000 em 1.400 no final do mês, ou seja, 400 a mais no final do mês, já são 40%. Ah, Deus, mas eu não vivo com R$ 400. Então coloca 10 mil na conta. Coloca 10 mil e aí você chega a fazer R$ 4.000, uma média, né? 40%. Tá? Então é isso. Você quer viver de trade, você vai precisar ter uma conta maior. Beleza? Qual que é o importante, galera? É que de pouco em pouco vocês vão crescendo. Então, se vocês manterem um crescimento exponencial, certo? Se a gente pegar um juros composto, vocês vão ver que daqui para um ano e 2 meses, vocês vão estar com um resultado muito bacana, um resultado muito show, tá? Um resultado perfeito, perfeito, perfeito. Beleza? Olha lá, o mercado agora ameaçou romper, onde tem agora a região de pivô. Se pegar, nós estamos dentro da operação. É o que a gente espera que faça esse movimento. Breakout, o rompimento dessa região, não teve volume, se torna algo perigoso, mas se esse candle agora que romper já for com volume, ele vai para uma operação mais segura. Qual que é o ponto aqui? É que a gente deveria esperar esse candle romper com volume. Então a gente está fazendo uma operação meio que precipitada dentro dessa região. Ó lá, pegou nossa operação, rompeu aqui agora, breakout, tá? Estamos com a passagem livre dessa região até essa região. Vamos ver para onde vai agora o resultado. Olha lá, de forma rápida, porque no meio do caminho não encontram-se barreiras. Perfeito? Então a gente tem aqui um exemplo bem prático e bem claro. E lembrando, olha lá, a gente acabou de atingir a milhar, que são os números redondos, 95 mil, 94 mil, 93 mil do índice. Perfeito? Olha lá que bacana. A gente conseguiu identificar essa operação. Não tivemos nenhum drawdown. O que é o drawdown? É quando você entra na operação e fica negativo por um tempo. Isso se chama drawdown. Perfeito? Não tivemos nenhum drawdown e o mercado já foi ali buscar o nosso objetivo. Meu stop loss ficaria na região abaixo desse último fundo. Perfeito? Porque se voltar até aqui, ele já mostra para a gente uma mudança do comportamento. Olha lá, bacana? Então agora a gente só aguarda atingir o nosso objetivo, que está posicionado próximo a essa região aqui. Perfeito? Olha lá. A gente até colocou um pouquinho acima. Vou colocar ele um pouquinho abaixo, tá? A gente não correr o risco dele chegar, tocar e negar. Perfeito? Olha só.
por enquanto, com um mini contrato, a gente está pegando ali R$ 15, R$ 16, R$ 17. Ah, mas isso é muito pouco, cara. Se você não se acostumar a crescer devagar, você vai quebrar rápido. É regra. Ou você cresce devagar ou você quebra rápido, tá? Então não adianta, se fosse 100 mini ali já era X mil. Tudo bem, cara, mas você tem uma conta que suporta operar com esse tanto de mini contratos. Então a gente precisa ter muita cautela e disciplina para isso, tá? Tá aí o mercado ao vivo às 13h18, 22/4/2019, certo? Não é conta replay. Quando é conta replay, aqui em cima fica amarelinho e outro código, né? Fica o mini índice, mesmo código, só que amarelo, perfeito? Mostrando para vocês. O único ponto é que essa conta é uma conta demo, não é uma conta real, perfeito? Olha que bacana. A gente começa a ter interesse nesse movimento que a gente previu. Olha o volume desse candlestick. Eu acredito que ele vai romper isso com muita facilidade. Olha lá o nosso gain. Ó, R$ 32. Olha lá. O que podemos fazer aqui? Primeiro passo, reajustar o nosso objetivo e mover para o break-even. Ou seja, meu stop está aqui. Após fechar esse candle, eu jogo meu stop para o 0 a 0. E aí, se o mercado pegar uma tendência, a gente vai surfar. Ou deixar meu objetivo e executar o lucro. Então, vocês podem escolher, beleza? Vamos tentar surfar, ver até onde vai esse movimento? Olha lá, fechou. Vou movimentar o meu stop loss para o 0 a 0. Significa que não perco mais. Se ele voltar, eu não levo mais stop loss, eu não perco dinheiro. Eu posso sair no 0 a 0 sem ganhar nada, mas perder eu não perco. Perfeito? Vamos ver se o mercado cria para a gente uma tendência, um movimento que dê para surfar. Olha lá que legal. Feito conforme desenhado, atingiu o nosso objetivo, rompeu com o volume previsto 100%, tá? Davidson, se você pudesse arriscar um outro alvo, qual seria esse alvo? Meu próximo alvo, galera, caso o mercado não recue, seria essa próxima região, onde eu tive outra máxima, tá? Davidson, e se eu quiser deixar meu stop lá embaixo e deixar os candles correrem? Também não tem problema. O que que eu recomendo para todo iniciante? Garantir lucro ou proteger capital. 0 a 0, você se protege. Lá em cima, você garante o lucro. Perfeito? Já tinha pego a nossa ordem, o nosso gain. Já estaríamos com 30 e poucos reais no bolso. Deixamos então aqui a tentativa para poder ver se o mercado cria um movimento de alta para nos dar tendência. Perfeito? Estou dando vários exemplos para que vocês consigam compreender melhor. E logo, logo essa aula vai estar disponível para vocês poderem estar visualizando quantas vezes quiserem. Davidson, mas aí você não utilizou Midas, você não utilizou nada. Não, porque tudo funciona desde que você tenha uma boa estratégia e desde que você tenha uma ótima interpretação do gráfico. Perfeito? Olha lá, mercado tentando retroagir agora, voltando na região de milhar, que são os 95 mil pontos redondo, certo? Se esse candlestick fechar acima da máxima anterior, que é esse candlezinho aqui, se ele fechar acima daqui, já é algo que proporciona mais conforto, porque a gente já vai ter uma garantia maior de que o mercado realmente quer buscar o próximo alvo, tá? Então, regiões de máxima e regiões de mínima, aqui é máxima, aqui é mínima, de candles grandes, marobozus ou long days, com volume, são regiões de suporte e resistência natural da pontuação do índice. Olha lá, ele tentando voltar, pode ser que pegue o nosso stop ali agora, tá? E aí a gente sai no 0 a 0.
Olha aqui no cantinho, ó. Tô ganhando R$ 12. Davidson, se eu quisesse executar aí agora para não perder, basta você clicar lá no xizinho aqui e você sai na operação a mercado, ou seja, na pontuação que estiver ele executa. Você está ganhando R$ 11, você possivelmente sairá com R$ 11. Se você está perdendo R$ 11, você possivelmente sairá perdendo os R$ 11. Perfeito? Davidson, você teria feito essa operação? Sim, igual a gente fez aqui. Na conta real, eu teria feito do mesmo jeito. A única diferença é que eu teria executado aqui em cima meu objetivo. Porque olha lá, conforme previsto, atingiu e quis recuar, certo? Temos aqui então 1 minuto para fechar o candle. E ele precisa romper a máxima para me dar conforto. Olha lá. Esse rompimento de máxima, ele vai trazer para a gente uma impulsão maior dos preços, da pontuação, certo? A gente tem agora fundos ascendentes, um rompimento de um pivô com um volume bem bacana, né, em relação ao volume médio anterior. E olha lá que legal, rompeu a nossa máxima nos últimos segundos. Geralmente, faltando 10 segundos é que realmente os candles se decidem para onde querem ir. Perfeito? O que a gente vai fazer nessa operação? Surfar, conforme eu expliquei para vocês. Se eu entrei só com um mini contrato, eu vou tentar levar essa operação ao mais longe possível. Tá? Esse candle só não pode encerrar com uma indecisão. Olha lá, encerrou em um candle não tão poderoso, porque o corpo não foi tão grande, mas um tanto atencioso, onde a gente requer uma certa atenção. Vamos proteger aqui então para o fundo desse candle um pouquinho só do lucro para a gente poder pagar pelo menos a corretagem, porque aqui a gente está protegendo 32 pontos, tá? Com um mini contrato. Nesse momento, o nosso saldo já está indo para R$ 31 novamente. E caso ele venha a romper a máxima novamente do candle, a gente encosta no nosso próximo alvo com facilidade também. Perfeito? Se a gente quiser deixar uma ordem aqui em cima de objetivo de stop gain, basta clicar e arrastar para a região que você quer e soltar. Ponto final. Está posicionado. Se bate, vende o que você tem e executa lucro. Se volta, vende o que você tem e estopa, encerra a operação. Perfeito? Por enquanto, a gente tem aqui um volume crescente nessa região. Olha lá que legal, né? Logo no breakout, no rompimento do nosso canal, e o mercado agora vem buscar aqui a próxima região que a gente desenhou aqui, que a gente marcou. Vamos esperar ver o resultado dessa região. Vou reajustar aqui para a sombra desse candle, certo? E olha só, o mercado não está demonstrando interesse nenhum em recuar, mas sim em continuar. Aonde eu vejo isso, Davidson? Primeiro, o volume desse movimento está acima da nossa média móvel lá embaixo, e o rompimento de um pivô, e o rompimento de uma linha de resistência de um canal com um volume forte e com um volume grande, com um candle forte e um volume grande. Perfeito? Se a gente tiver o rompimento dessa máxima aqui, ele pega impulsão e velocidade na direção. Olha lá. Mais um rompimento. Ó, percebam que ele atinge a máxima do candle e tende a voltar. Olha lá. Rompeu, ele vai com impulsão. E olha o nosso próximo alvo sendo atingido. Galera, o objetivo é mostrar para vocês que tudo funciona, tá? Vocês podem voltar nesse mesmo dia, se vocês estiverem vendo esse vídeo mais adiante, e verificarem nesse mesmo dia, nessa mesma hora, como que a gente se posicionou. Perfeito?
Nosso primeiro objetivo foi alcançado. Nosso segundo objetivo estaria a uma distância aproximada do primeiro de mais 85 pontos. E o nosso terceiro objetivo estará em uma região aproximada de mais 189 pontos. Então, o que, que a gente pode esperar? Que se romper essa região com um volume superior à média e com força, a gente busca a nossa próxima região com mais conforto, tá? Com mais tranquilidade. Perfeito? Enquanto isso, o mercado trabalha. São 13h29 da tarde, 22/4/2019. Estou fazendo aqui com o mercado funcionando, com o mercado em tempo real, tá? E olha lá o nosso objetivo. Se esse candlestick fechar acima da máxima do candle anterior, a gente tem uma região mais confortável ainda para reajustar o nosso stop loss. Bacana? Vocês conseguiram entender o tanto que é importante identificar um contexto gráfico e não ficar preso só a suporte, só a resistência e só a um candle, só a dois candles, só a três candles? A gente precisa de um contexto gráfico, tá? O contexto gráfico ele é muito mais importante do que uma figura isolada. Olha só, se esse candle finalizar com indecisão, pronto, finalizou com indecisão, a gente reajusta lá para o fundo dele, certo? Porque se voltar, a gente já garante um lucro. Agora a gente já não perde mais parte desse lucro. O mercado foi com um volume decrescente, indicando aqui para a gente nessa indecisão que o volume reduziu, mas ainda assim chegou a furar a nossa média móvel. E agora a possibilidade é de que o mercado tente fazer um novo pivô. Foi um, voltou. Foi 2 para voltar e 3 para voltar, certo? E assim o mercado vai trabalhando. Isso é a criação de uma tendência, pessoal. Olha lá, o mercado volta, a gente garante esse lucro. Se ele continuar subindo, perfeito, a gente continua surfando, mas o mais importante eu já fiz, que é garantir esse resultado que a gente está tendo aqui agora. Bacana? Olha lá. Interesse nenhum no recuo. Interesse nenhum no recuo. E aí, pessoal, é dessa forma que vocês conseguem ver vários alunos nossos da Core Trader conseguindo pegar muitos pontos em um dia, porque eles conseguem identificar a melhor hora para entrar, no melhor momento e surfar com o maior conforto possível, tá? Lembrando, pessoal, que a gente não teve rebaixamento de saldo. Pegou a nossa ordem e já deixou positivo. A gente nem ficou negativo. Ou seja, nem passou calor, nem suou. Não perdeu uma grama aqui de caloria. Perdeu uma caloria, né? Na verdade. Olha lá, se o mercado recuar, olha lá, recuou, nos estopou no chart trading aqui. A gente finalizou com R$19, certo? Ou seja, aproximadamente 100 pontos de gain. O que, que o mercado tende a fazer agora? Coloquei o livro visual sem querer. Deixa eu tirar o chart trading aqui também. O que, que o mercado vai buscar fazer aqui agora? Um novo pivô, um novo movimento de descanso. Tá? Ele vai buscar até essa região porque é a região de máxima que esses candles atingiram, certo? Então a gente tem aqui uma possível continuação do movimento, apesar do mercado estar atualmente querendo descansar, certo? Galera,
essa foi a nossa aula de Price Action na prática, mostrando para vocês os pontos que a gente observou de diversos modos, de vários lugares diferentes, pontos de vista diferentes, onde a gente identificou um ombro-cabeça-ombro invertido, onde a gente identificou fundos ascendentes, onde a gente identificou padrão de reversão com volume, onde a gente identificou rompimento de pivô com volume, onde a gente identificou tendência primária se mostrando para uma possível criação de alta, onde a gente identificou regiões de suporte e resistência e aonde a gente identificou a maior parte do conteúdo de price action que a gente estudou. Perfeito? Fico aqui, galera. Até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Disciplina e é isso. Um abraço.